Bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina. Chegando aí, né, para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Te peço aí que tá chegando agora nesse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui, isso é importante pra gente. Você ter o seu comentário aqui para saber o que você tá achando do vídeo, né? Os seus assuntos você está gostando. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer nos ajudar ainda mais? Vire membro do nosso canal, dá essa moral pra gente. Tem aqui o QR Code, só escanear com seu celular, ou então clique aqui no link, ou então aqui embaixo na abinha do YouTube aqui tem o selinho para você clicar e virar membro do nosso canal. Então dá essa moral pra gente, né, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo. E hoje eu já te convido a partir das 18 horas para vir, né, com a gente fazer aquele melhor pré-jogo direto da Barreira do Vasco, diretamente do estádio de São Januário. A gente vai estar lá com a imagem de São Januário, né, aquele melhor pré-jogo que só você sabe como a gente pode fazer, né? Então chega com a gente. Vamos pro vídeo. Vamos botar aqui, né? Vamos falar sobre Maurício Lemos, né? Maurício Lemos que foi anunciado ontem, né, pelo Vasco, né, no seu site oficial, falou, né, com a gente, né? Sábado ele veio aí no aeroporto Galeão, nós estivemos lá, né, recepcionando lá o Maurício Lemos, e deu uma entrevista ali para Vasco TV. Ele que tá bidado, tá? Se o Vasco quiser botar ele para jogo, ele pode jogar, mas a gente sabe que fisicamente ainda ele não está apto, então o Maurício Lemos está bidado e falou as seguintes palavras: vou lutar até o fim por essa camisa e por essa torcida que inspira e nunca abandona. Maurício Lemos, que teve negociando com o Vasco aí no ano passado, no meio do ano, não chegou a um acordo e não veio para o São Januário, e dessa vez conseguiu aí vir para São Januário, ele que provavelmente é titular da zaga do Vasco, ao lado do João Vitor. Temos ali os dois Lucas, né, como jogadores suplentes imediatos, e temos o dos garotos da base ali, né, para eventual titularidade, precisar dos garotos, né, eles estão aptos, estão jogando a copinha, estão bem. O Luiz Gustavo está jogando o Campeonato Carioca, também está fazendo boa partida. Então o Maurício Lemos chega aí para ajudar o Vasco, que o principal calcanhar de Aquiles do Vasco no ano de 2024 foi a sua defesa. Nós fomos uma terceira defesa mais vazada, então ele chega com a incumbência aí de melhorar a defesa do Vasco. O Vasco trouxe o Fábio Carilli, que também é um especialista, né, em setor defensivo, então o Vasco vai precisar muito aí do Maurício Lemos, do João Vitor, para poder acertar o sistema defensivo. Então Maurício Lemos, né, foi anunciado pelo Vasco, está apto a jogo, está bidado, e provavelmente vai treinar aí essa semana, já está treinando, né, lá no CT Moacir Barbosa, mas quinta-feira eu acredito que ele ainda não esteja em campo contra o Madureira lá em Manaus, dia que volta o time principal, né, os titulares voltam nessa partida. Então o Maurício Lemos está aí, né, anunciado, né, e provavelmente o Vasco deve, na semana que vem, marcar a coletiva de imprensa dele. O Fusato e o Freitas provavelmente na sexta-feira, amanhã no caso, deve ser a coletiva aí do Freitas e do Fusato. Mas a gente ainda vai confirmar e passa para vocês direitinho. Vamos falar agora aqui da Copinha. O Vasco que passou, né, para as oitavas de finais, né, da Copa São Paulo de futebol júnior, 3-2 em cima do Ceará. O Vasco que teve sempre à frente do placar, fez 1-0, fez 2-1 e fez 3-2, né? O Ceará sempre empatando ali a partida, e o gol do Ceará do empate foi no final do jogo, aos 43, e o Vasco virou ali aos 47, 48. Virou não, né? Ficou à frente novamente do placar. O destaque da partida é esse garoto que tá aí com a foto do lado, Lucas Zucarello, jogou muito bem a partida, literalmente botou a bola embaixo do braço e levou o Vasco à vitória, participou do primeiro gol, participou do segundo gol, né, fez jogadas, né, ali no meio de campo, levando o time ao ataque. Então, Lucas Zucarello, que não estava vindo bem nas 3 primeiras partidas do elenco do Vasco na fase de grupos, e no mata-mata realmente está fazendo a diferença e está ajudando muito o Vasco. Agora a questão os garotos que estão aqui vão para lá? GB, Bruno Lopes, o Luiz Gustavo viajam para ajudar a molecada. Paulinho, né, nosso lateral direito, Paulo Ricardo, que foi convocado para a seleção sub-20, todos eles estão na relação da Copinha.
Então a gente pode pegar esses jogadores e levar para lá. Acredito que o Vasco vai fazer isso para tentar buscar essa taça aí. E com a molecada que está aqui indo para lá, vai fazer esse time ficar mais forte e o Vasco tem condições sim de buscar. A molecada que começou meio desacreditada, mas essas duas partidas no mata-mata, a molecada foi muito bem e buscou a vitória aí pra gente. Então, e o próximo adversário também, né, já é conhecido, né? É um nome tradicional, né, do nosso rival Flamengo, só que o Vasco vai enfrentar o Flamengo de Guarulhos na próxima fase, oitava de final aí da Copa do Brasil, só que o local e o horário ainda não foi definido. E assim que sair, a gente vai mostrar aqui para vocês. Então tá aí, rapaziada, ó. Copa São Paulo, molecada de sub-17 e tem molecada de 16 fazendo a diferença, levando o Vasco aí para as oitavas de finais. Vasco que não chegava às oitavas de final desde 2019, quando chegou a final lá contra o São Paulo, tá bom? Vamos passar aqui, vamos falar sobre o nosso goleiro Pablo, né, treinando, teve uma lesão, né, no dedo, sofreu uma lesão no dedo, e o exame que ele fez agora à noite, né, ontem à noite no caso, descartou uma gravidade na lesão, mas ele segue ainda como dúvida para o jogo contra o Bangu. Vasco joga hoje, né, 9h30 da noite, com o Bandeirantes, contra o Bangu, Campeonato Carioca, segunda rodada, e o Pablo segue como dúvida, ele deve fazer um teste ainda antes da partida, para poder ver se ele vai poder atuar. Acredito eu que se o Pablo não puder atuar, o Fusato deve fazer a sua estreia aí no gol do Vasco, ele que veio comprado pelo Vasco, né? Tava com passe aí, livre, então o Vasco trouxe aí o Fusato, ele que também estava em atividade, jogou no final de dezembro, então é um goleiro que pode aí atuar, tá bidado, pode atuar, e a gente vai ver, né, se o Fusato realmente for pro gol do Vasco. Vamos ver como é que é o Fusato, até porque ele sabe que quando o Léo Jardim voltar a meta do Vasco, dificilmente Fusato vai jogar, mas tomara que o Pablo consiga fazer um teste, que não seja nada, porque tanto tempo parado, tanto tempo treinando ali, quando chega a vez do garoto jogar, ele sofre uma lesão, né? Então isso é chato, né? Que o Pablo consiga fazer o teste e conseguir agarrar, ele que já agarrou o primeiro jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, né? Pode ter a chance aí de estar na meta do Vasco aí no segundo jogo, tá? Então isso aí, ó, Pablo, né? Lesão, mas graças a Deus não teve gravidade nenhuma. Vamos falar aqui agora sobre Souza, né? Souza que veio para o Vasco ali, né, no meio do ano, junto com aquela composição. O Coutinho veio, aí trouxe o Alex Teixeira e trouxe o Souza. Dos três, é o que tem menos jogado. O Coutinho joga regularmente, o Alex Teixeira jogou alguns jogos e no final do ano teve a sequência de 3 jogos e foi bem, né? O Alex Teixeira foi muito bem. Contra o Atlético Goianiense fez um gol, deu um passe para outro. Contra o Atlético Mineiro fez uma boa partida e contra o Cuiabá também fez uma boa partida. E o Souza é um jogador que veio para jogar no meio de campo, não conseguiu, agora está tentando, né, fazer ele jogar na zaga, e é um jogador que fisicamente depende muito do físico. E o Souza, né, já teve algumas operações no joelho, isso aí pode estar atrapalhando ele. O Souza é um bom jogador, tem qualidade, mas que ainda não conseguiu mostrar no Vasco aquele Souza que a gente viu de uns tempos atrás. Ele que entrou ali contra o Juventude e deu um carrinho ali no jogador do Juventude, foi expulso, e tinha acho que 5 minutos de campo, e ele pegou muito mal para ele, só pegou no pé dele, mas amanhã ele tem chance aí de vai estar no time titular, vai começar o jogo na zaga, provavelmente do lado ali do Luiz Gustavo. Então é a chance do Souza mostrar, tentar numa posição nova aí, jogar bem e se mostrar aí pro Carille, porque a concorrência que ele tem ali, tem muita gente ali, então ele vai ter que jogar e mostrar serviço. Tomara que o Souza consiga, que é um rapaz do bem, é um cara que é vascaíno, e tomara que ele consiga aí jogar bem e ajudar o Vasco da Gama a trazer essa vitória aí pra gente, tá bom? Vamos passar aqui pro próximo assunto, né? Esses jogadores aqui continuam, né? Esses 4 jogadores estão relacionados para a partida contra o Bangu, hoje 9h30 em São Januário. Jair, Paulinho, Máximo Domingues e Jean Davi. Jair e Paulinho voltaram de férias dia 27, voltaram antes. O Máximo vai ter mais minutos em campo, e o Jean Davi provavelmente deve começar como titular, até porque o Alegria foi jogar a Copa São Paulo. Então, o Vasco que espera aí, né, uma proposta aí pelo Jean Davi,
Jean Davi, que tem mercado, né, lá no México. Então, se chegar alguma proposta aí pelo Jean Davi, o Vasco vai analisar com carinho, até para poder baixar a folha e trazer outros jogadores. Jair Paulinho deve começar no banco, mas deve ganhar uma minutagem um pouco melhor, deve provavelmente jogar ali o segundo tempo todo. E o Máximo também deve ganhar alguma minutagem legal. Então é importante esses jogadores estarem voltando. Jair Paulinho, principalmente, que perderam o ano de 2024 praticamente todo. Os dois tiveram lesão de ligamento cruzado anterior e com isso jogaram poucos jogos no final da temporada, né? O Jair ainda jogou um pouquinho mais, o Paulinho jogou os últimos dois, mas bem pouco, entrando ali no final dos jogos. Então é importante para eles já pegarem ritmo de jogo, até porque quinta-feira que vem volta o time titular e provavelmente os dois vão estar entre os titulares, né? Que tem treinado entre os titulares. Então é importante isso aí, a gente dar minutagem para essa galera aí, tá bom? Vamos passar aqui para outro assunto, que é sobre o Cleiton, né? Vocês viram que eu botei na capa aí Marinax, né? Marinax fazendo a boa pro Vascão da Gama. Hein, Leco? Por que o Marinax está fazendo a boa pro Vascão? Porque todo mundo sabe que o time que o Cleiton tá é o Rio Ave. E quem é o dono da SAF do Rio Ave? É o Marinax, né? Então o Marinax está aí contratando, né, o Cleiton lá pro Rio Ave, mas a gente sabe porque o Rio Ave está contratando o Cleiton. É porque o Benfica já demonstrou interesse no Cleiton e provavelmente deve fazer uma proposta aí na janela de meio do ano para levar o Cleiton do Rio Ave para o Benfica. E o Gregão, como não é bobo nem nada, vem aqui no Vasco, contrata ele e no meio do ano vende muito mais caro lá para o Benfica. O Vasco que contratou o Cleiton por cerca de 3 milhões de euros, a venda também é nesse valor. Agora só tem que ver se o Vasco tem algum valor a receber, porque a venda foi parcelada, o Vasco pagou alguma parte do Cleiton e deve receber aí o restante aí do que ficar para trás, tá bom? Então, Cleiton Silva, né, indo aí para o time do definitivo, o time do Marinax, a gente que pensava, né, que já tinha perdido dinheiro com o Cleiton, pelo menos, né, já sai no 0-0, não sai perdendo nada com o Cleiton Silva, né? O bom era se ele fizesse gol, que é o mais importante, mas o Gregão da Massa aí fazendo a boa pro Vasco. E aí, gostou do Gregão? Fez a boa? Bota aqui pra gente nos comentários se você achou que o Gregão já tá fazendo um aportezinho ali em São Januário, aliviando o Vasco aí, né, dessa conta aí que a gente tinha aí com o Cleiton Silva. Então, deixa nos comentários aí pra mim que eu quero saber a sua opinião. Vamos passar pro último assunto aqui, né, do nosso vídeo. Vamos falar aqui sobre Pablo Verrete. Pablo Verrete pediu aí cerca de R$1 milhão de salário pro Vasco, né? O Verrete que tem contrato até 25, com um gatilho para renovar para 26, jogando aí 60% dos jogos. Isso aí é fácil pro Verrete, titular absoluto ali do ataque do Vasco, artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Vasco no ano. Então acredito que isso aí não seja problema pro Verrete. O problema, né, é o Vasco ter esse R$1 milhão, querer pagar R$1 milhão aí pro Verrete. E você acredita que o Verrete mereça ganhar R$1 milhão? Bota aqui também nos comentários para mim. A nota triste é que toda época de transferência, o Verrete sempre está algum time ali envolvido querendo, o empresário jogando ele para lá, para cá, e isso fica chato, né? A parte da torcida já começa a ficar chateada, a querer pegar no pé do jogador, e a gente sabe que o Verrete tem muito carinho pela torcida do Vasco. Não foi criado aqui em São Januário, mas parece que sempre nasceu aqui, sempre se mostrou ser vascaíno. O fato é que o Verrete quer R$1 milhão de salário e provavelmente o gatilho que tem de 25 para 26 vai cair, vai renovar direto, e o gatilho vai ser de 26 para 27. Então, o Vasco vai ver se vale a pena ter 3 anos, provavelmente 3 anos de contrato com o Verrete, pagando R$1 milhão para um jogador que está a fazer 37 anos. Então, 3 anos de contrato, 40 anos Verrete no Vasco, será que vale a pena? Então, tem que ver se isso vai valer a pena. Que o Verrete merece um aumento? Isso sim. Agora, se chegar a valer R$1 milhão, aí a gente tem que ver, até porque muito tempo de contrato, e a gente não sabe se o Verrete vai render isso tudo até o tempo de contrato acabar. Então a gente tem que ver direitinho, até para não onerar o clube mais para frente, tá bom? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Bota aqui nos comentários o que você achou do Cleiton, do Verrete, do Zucarello, da galera da Copinha, Vascão que joga hoje. Bota aqui o seu placar pra gente. Qual vai ser o placar do Vasco hoje contra o Bangu? E eu já vou te convidando, tá? Vem com a gente. 18 horas a gente vai estar ao vivo, diretamente lá de São Januário.
mostrando lá a barreira, aquele churrasquinho, falando com a rapaziada, falando com a torcida do Vasco. Então é muito importante você estar junto com a gente, vem trocar essa ideia com a gente, né? Vem fazer esse pré-jogo com a gente. Então deixa o seu like, ativa o sininho. É importante você ativar o sininho para que você não perca nada, que se a gente entrar um pouquinho antes, você seja notificado e venha fazer esse pré-jogo com a gente, rapaziada. Muito obrigado, fiquem com Deus e ó, ao Vasco tudo!